Olá, boa noite! Vamos para mais um episódio de NutriKids Flix, que é o momento que eu paro na minha agenda para ajudar você, Nutri, estudante de nutrição, que está aí do outro lado da tela, precisando de um help, de uma ajuda nesse início de carreira da nutrição materno-infantil, né? Se você me segue, eu acredito que você goste de nutrição materno-infantil, que você ame nutrição materno-infantil assim como eu. E hoje nós vamos falar um tema que eu venho percebendo muito que estão mandando nas caixinhas de perguntas, né? Direto. Me formei agora. Então, um passo a passo do que você deve fazer ao se formar. Boa noite, Laiana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas. E esse passo a passo ninguém nos dá, né? Esse passo a passo, o que a gente deve fazer quando a gente pega o nosso canudo para realmente ingressar na nutrição materno-infantil, não ficar vendo passarinhos voando, né? Da sacada da nossa casa, do quintal, e não saber o que fazer para conseguir viver da nutrição materno-infantil. Então, se você é estudante de nutrição, se você é estudante recém-formada, né? Ou mesmo quem já se formou há algum tempo, mas não está trabalhando na nutrição ainda, essa live é para você. Então fique aqui comigo até o final, para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto, tá? Eu queria que vocês colocassem aqui para mim, quem está aqui entrando, de onde vocês são, e se vocês são estudantes de nutrição, se vocês são recém-formadas, para eu saber com quem que eu tô falando. Coloca aí para mim nos comentários se vocês são das primeiras fases da nutrição, se vocês estão quase se formando, se vocês são recém-formadas ou há quanto tempo são formadas, para eu saber com quem que eu estou falando nessa live. A Laiana então é de Salvador da Bahia, é estudante, certo? Roberta também é estudante do 7º período, tá bom? Penúltima fase. Ah, então tá explicado porque vocês estão aqui comigo. Tá certo, então. Então vamos lá. Hoje eu preparei um pouco para dividir com vocês de como foi a minha vida de recém-formada e o que deu certo ou não. E isso é importante eu compartilhar aqui com vocês porque muitas coisas deram certo e muitas coisas não deram. Então eu vou escolher aqui algumas imagens, alguns prints que eu tirei da minha rede social, para vocês entenderem a linha do tempo, né? Como foi a minha linha do tempo na nutrição materno-infantil, tá? Então, essa foi a minha primeira publicação e eu vou só desativar os comentários aqui bem rapidamente, só para vocês verem a data de quando eu postei a minha primeira coisa na rede social, foi em 2016. E eu me formei em 2017, que é a minha foto de formada, ó. Eu me formei em 2017. Então, antes de a gente falar me formei e agora, né? A gente precisa falar do que fazer antes de se formar, que eu sempre falo aqui, eu acho que eu sou repetitiva, mas como eu sei que sempre tem gente nova chegando, né, que precisa aí de um help, antes de a gente se formar, a gente precisa ter nossas redes sociais, é o primeiro passo. A gente precisa ter nossas redes sociais ativas, né, e colocar que nós somos ali estudantes no perfil, na bio, né, e explicar que nós estamos ali postando conteúdos de nutrição materno-infantil para que pessoas que precisem saber desses conteúdos, como pais, gestantes, como mães de crianças seletivas, mães de crianças que estão em fase de introdução alimentar, possam usufruir desse conteúdo que você, enquanto estudante, está postando. Então, antes de falar o que fazer antes de se formar, o primeiro passo é, antes de se formar, fazer uma rede social. E aí, eu quero compartilhar aqui com vocês, depois vocês podem
navegar ali pelo meu Instagram, eu não apaguei nada, tá tudo ali. Olha só quanta coisa eu postei antes de me formar, né? E como eu apareci bastante. Então eu já dei minha cara a tapa desde o início. Então, fiz vídeos, coloquei fotos, né? Tava como se eu agia como se eu fosse uma nutricionista formada, mas o tempo todo eu deixava bem claro que eu era estudante de nutrição. Mas a minha postura já era de nutricionista formada, né? Eu já mostrava que eu sabia, eu já deixava claro que eu entendia, eu já passava essa segurança, mas é claro que não na mesma proporção, na mesma qualidade de hoje, né? Eu tremia nas bases para fazer um vídeo também. Mas essa autoridade eu sempre transmiti, ou pelo menos queria transmitir, né? Nas redes sociais. Então eu acho muito importante, quando vocês tiverem a rede social de vocês que estão aí me acompanhando, eu espero que vocês já tenham rede social ativa, né? Enquanto estudante, a postura que vocês devem ter perante as redes sociais é uma postura de Nutri de sucesso, já, tá? Tem que ter postura de Nutri de sucesso assim que fizer a rede social. Então, assim, a forma como vocês se vestem, a forma como vocês aparecem, a forma como vocês falam e explicam os assuntos. E eu acho importante deixar claro aqui uma coisa. Não tem problema fazer um story em que você tá descabelada, que você não tá maquiada, às vezes você tá lá deitada, não tem problema. A vida é para ser espontânea nas redes sociais também. Mas no feed, né, onde você vai deixar ali a sua marca, a sua vitrine, você, enquanto estudante, precisa já ter postura de uma Nutri de sucesso, uma Nutri infantil de sucesso, tá? Então, se vocês repararem, hoje eu não sei se eu usaria tanto jalecos e tudo mais, mas sempre que eu postava um vídeo, enquanto estudante, eu tava ali de jaleco para mostrar essa autoridade, porque na época, na minha visão, era muito importante estar ali de jalequinho, branquinho, bonitinha, para passar essa autoridade, né? E vocês percebem, eu já mostrava ali algumas receitinhas, eu já fazia alguns posts de conteúdos de nutrição materna e infantil, né? Já mostrava ali sobre consultoria de amamentação. Então, eu acho que é primordial vocês já, assim, vocês são estudantes, é claro que vocês ainda têm muito para aprender, quem tá aqui assistindo é estudante, mas a postura que você deve ter é já de Nutri de sucesso, desde sempre, já coloca na tua cabeça que você já é sucesso, tá? E assim você vai agir nas redes sociais, você é sucesso, e você vai transmitir essa energia positiva, essa vibração boa de que você vai conseguir tudo que você quer na sua vida em todos os posts que você fizer, tanto no feed quanto nos stories, ainda estudante, tá? Mas sempre deixando claro que você é estudante, que você não atende e tudo mais, tá certo? Mas ali você vai plantando a sementinha. Ok, então assim, você fez a sua parte enquanto estudante, mas olha só, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Nós não devemos ficar apenas na vida virtual, né? Só em rede social, a gente também pode agir no presencial. Vocês são estudantes de nutrição, nutris recém-formadas, vocês precisam marcar presença em locais estratégicos também, se apresentando como estudante de nutrição, uma estudante que está ali quase se formando, já batendo na trave e já esperando para pegar o CRN e atender. Então essa foto aqui eu tirei num encontro de mães que eu fui ainda estudante. E eu já tinha a minha logo, né? A logo que eu uso até hoje, que é o Bluma, né? Que, para quem não conhece, para quem chegou agora, Bloom significa florescer e o mar se refere à figura materna. Então é o florescer de uma mãe e tudo que a acompanha. Então eu tava em eventos presenciais, ainda estudante, mostrando a minha marca, mostrando o meu rosto, mostrando que eu estava já me preparando para ser uma nutricionista infantil de sucesso. Então eu não vivia só em rede social, só em Facebook, né? Eu já estava presente nos eventos de carne e osso, né? Onde as pessoas estavam. Aí entra a questão da pandemia, né? E aí fica complicado, mas essa dica pode valer
para quem vai ver esse vídeo depois, né, que esse vídeo vai ficar eternizado lá no meu canal do YouTube, e para quando a pandemia se encerrar, quando voltar aos eventos presenciais, você que é estudante de nutrição, você que é recém-formada, esteja, tá? Eventos de festas infantis, encontros de mães da sua cidade, tá? Onde vocês puderem, uma loja inaugurou de roupas de bebês, você pode estar lá se apresentando e tudo mais, tá? Então, olha que dica de ouro. E aí vem a pergunta, falem aqui pra mim, coloquem nos comentários. Vocês têm vergonha de fazer isso? Ou vocês são corajosas, vocês vão e botam a cara a tapa e aparecem, mesmo sendo estudantes, e tá tudo certo? Vocês teriam coragem de fazer isso que eu fiz? De estar presencialmente em um evento de mães, ainda estudante? Como foi o meu caso? Seria muita o quê? Vergonha? Roberta, muita vergonha? Tá certo, e tá tudo bem, né? Cada pessoa é e age diferente uma da outra, né? Eu sempre fui mais cara de pau, tanto é que eu tô aqui fazendo lives, mas vão no tempo de vocês. Mas não deixem, sim, tenho muita, isso. Não deixem a vergonha paralisar vocês. Esses encontros presenciais faz muita diferença. Lembro que comentou uma vez que tirava dúvidas numa loja infantil. Exatamente, exatamente. Onde eu pudesse, eu estava também presencialmente marcando presença, né? Sendo bem redundante. Então eu estava muito ativa nas redes sociais, como eu já mostrei aqui pra vocês, ó, enquanto estudantes, postando muito. Olha só o encontro de mães. Eu vou desativar aqui o comentário só pra vocês verem. É essa fotinha aqui, onde tem várias mamães com bebezinhos de colo, não sei se vocês estão vendo. Então tem a foto ali que eu tô formada, desce o bebezinho, embaixo do bebezinho. Foi nesse encontro de mães que eu fui, ainda estudante, e eu fui falar de introdução alimentar. Não foi cobrado, porque eu não era nutricionista ainda, né? Então eu fui de forma voluntária e eu me apresentei como estudante de nutrição, apaixonada por nutrição materno-infantil. Então, é assim que eu me apresentava sempre, tá? Eu sou estudante de nutrição apaixonada pela nutrição materno-infantil. Muito prazer. Como você teve autorização? Foi convidada ou foi pedir na loja? Eu fui convidada porque essa loja era e ainda é da mãe de uma colega minha da nutrição, mas você pode muito bem ir em qualquer loja e pedir se você pode estar em algum dia da semana tirando as dúvidas. Só veja em relação à questão da pandemia, tá? Como é que tá na tua cidade e tudo mais, tá? Então, gente, eu falei aqui sobre estarmos sempre presentes, onde o universo pedir que a gente esteja, seja nas redes sociais ou presencialmente, tá? E aí, o quanto antes vocês fizerem isso, melhor. E aí, eu me formei, né? Então, eu já tinha plantado muito, eu já tinha buscado muito ser reconhecida na minha cidade, mostrar para a população da minha cidade que nutrição materno-infantil era muito importante, que não era besteira levar uma criança numa nutricionista. Então, aí tá eu formada, feliz da vida, né? Achando que ia bombar, que minha agenda já estava lotada, que já estava tudo garantido, né? E não estava. Então, assim, por mais que eu tenha plantado muito, por 1 ano e meio, praticamente, tanto em rede social quanto presencialmente, eu passei trabalho no início, né? E isso é importante eu falar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui a foto. É muito importante eu comentar isso aqui com vocês, que nada vai ser do dia pra noite. Né? Então, claro que a gente pode diminuir esse tempo de espera desse sucesso, dessa espera de que eu vou viver da nutrição materno-infantil, dessa espera de que eu vou ter pacientes, de que eu vou ter mãe me procurando e não eu procurando mães. Né? A gente pode diminuir esse tempo, mas esse tempo vai existir. Né? E cada um tem o seu fuso horário, cada um tem o seu tempo de amadurecimento, né? De merecimento, eu também acredito muito nisso. Umas ao decorrer da vida, né, das ações que fizeram,
ao longo da vida, mereceram receber esse sucesso de uma forma mais rápida, outras vai demorar um pouco mais, ou às vezes é só falta de informação mesmo e precisa de um estralo, uma dica importante para alcançar esse sucesso. E aí, me formei, e agora? Coloca aqui nos comentários. Qual é a primeira coisa que vocês fariam ao se formar? Vamos ver se alguém acerta. A primeira coisa, assim, ó, você pegou o canudo, você curtiu ali a tua formatura, né? Ou não, porque na pandemia nem tá rolando formatura, né? Mas você tá ali com o seu certificado da faculdade. O que você vai fazer depois disso? Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Alguém sabe me dizer? Alguém que está aí sabe me dizer a primeira ação que a gente deve ter? Como já começaram atendendo como Nutri-Infantil, mas sem especialização, já te respondo, Roberta. Só vou continuar aqui o meu raciocínio, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, buscar um local para atender, uma parceria. A primeira coisa que a gente deve fazer, gente, sem dúvida, é falar para o conselho de nutrição que a gente se formou, entrar em contato com o conselho, levar todos os documentos necessários e conseguir o nosso CRN, porque sem CRN a gente não pode trabalhar, né? Em escola, a gente não pode trabalhar em consultório, a gente não pode trabalhar em lugar nenhum. Então, se formou, vai atrás de um CRN, tá? Vai atrás de se firmar enquanto nutricionista de acordo com todas as exigências do conselho. Então, o conselho já sabe que você é nutricionista, você já se formou, né? Você já tem ali o boleto para pagar, né? Da anuidade do CRN. Então, você tem que correr atrás de pagar esse boleto. Então, você tem que correr atrás de ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que você vai fazer para ganhar esse dinheiro, para pagar o primeiro boleto que você recebe de nutricionista, que é do conselho, é ir atrás do que você desejou fazer enquanto nutricionista. Então, assim, no mundo da nutrição existem tantas coisas, não é só atender, né? E é o que eu falo sempre aqui. Então, assim, muita gente acompanha nutris que estão aí atendendo e tudo mais, chega na prática e percebe que atender não é para ela. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu amo atender, amo mesmo, gosto muito. Mas eu não sou o tipo de nutri que vai ficar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, atendendo um paciente seguido do outro. Eu não vou ser uma pessoa feliz assim, porque isso esgota o meu psicológico. Eu não acho que vou sair feliz depois de um dia todo atendendo. Então eu tenho, né, eu compartilhei ali com vocês como é a minha semana. Então eu tenho períodos da semana que eu vou e atendo. Então é importante que ao se formar, que vocês vejam o que vocês querem para vocês. Você quer só atender? Beleza, então você vai focar em divulgar o seu trabalho enquanto nutri de consultório. Não, eu já quero trabalhar em escolas, então você também vai focar em ir atrás dessas escolas recém-formadas, sem vergonha, tá? Sem vergonha, você vai lá e vai dar a cara a tapa e vai se apresentar e vai tentar um espaço na escola que você tanto desejou. Você quer trabalhar, deixa eu ver, com grupos presenciais de introdução alimentar, um projeto que você sempre desejou desde que você é estudante. Você vai se formar e já vai atrás de tudo que você precisa para realizar esse grupo. Então, depois que você pega o seu CRN, é ver o que você quer para você, tá? Para você saber o caminho que você vai percorrer. Não fique aí perdida sabendo o que fazer e o que não fazer. Porque o caminho que você vai traçar é você que vai decidir. E tudo bem se você decide uma coisa e depois você percebe que aquela coisa não é pra você, tá tudo certo. É só desistir. Afinal, isso é o lado bom de ser autônomas. Quando nós somos autônomas, donas do nosso próprio negócio, se a gente vê que a gente não gosta de uma coisa, a gente para de fazer e deu. Né? Se a gente vê que mais está atrapalhando que ajudando, a gente para de fazer e deu. Né? Então tá. Você decidiu o que você quer fazer pra você, você vai atrás disso. Então assim, você que tá aí me assistindo, você quer consultório,
que você vai fazer sendo recém-formada para estar atendendo em consultório? Primeiro, achar um lugar para atender ou como vai ser o seu atendimento e onde. Então, assim, hoje a gente tem tantas formas de atender. A gente pode atender a domicílio, né? Que inclusive muitas famílias estão gostando, estão querendo, estão preferindo, né? Você pode atender em clínicas, você pode sublocar um espaço de uma outra profissional, uma outra nutricionista, uma psicóloga, uma pediatra, né? E você pode atender online. Então, assim, você decidiu que vai atender, veja como você vai atender. E você também pode atender todos os tipos. Então, no início, eu atendia tudo. Eu atendia em clínicas, eu atendia em lugares sublocados, eu atendia a domicílio. Onde me queriam, eu ia. Porque no início, muitas vezes, a gente não consegue ficar escolhendo. A gente tem que ver o que o destino vai decidindo pra gente. Depois a gente já tem mais liberdade de escolher, né? Então, até então eu estava numa clínica em Florianópolis. Há mais ou menos 2 meses eu decidi sair dessa clínica e ficar só no meu espaço. Então eu tinha esse poder de decisão. Mas no início a gente tem que ser mais, assim, aceitar o que vem, aceitar as oportunidades. Até porque eu acredito que nada vem à toa. Se uma pessoa cruza no teu caminho e te convida para algo, ou você cruza no caminho dessa pessoa, pede por uma oportunidade e essa pessoa te dá essa oportunidade, é porque tem algum motivo, né? Porque dali vão gerar novos frutos, dali você vai colher novas coisas, né? Então, assim, decidiu consultório é isso, você decidiu escola, começa a procurar quais escolas da região existem ali, quais que produzem refeição ou não. Uma dica especial, liga para a escola, como se você fosse mãe. Pergunta como é que é a refeição da escola, se é a escola que produz ou se leva lanche. Se é a escola que produz, você já liga a antena, tem que ter nutricionista, né? Se é a escola que produz, pergunta se tem nutricionista, vai investigando para depois você aparecer e se oferecer. Recém-formada pode atender qualquer tipo de área sem pós-graduação específica? Então vamos lá, vou responder a Roberta e a Ludmila, que é mais ou menos a mesma pergunta. Pessoal, vocês, nutris, vocês são nutricionistas. Vocês podem atender qualquer público. Quando vocês pegam um canudo de nutrição, vocês são aptas, né, teoricamente, né, para atender desde bebês até idosos, né, e passando por gestação e tudo mais. A gente aprende tudo isso na faculdade. E depois a gente decide se a gente vai se aprofundar em alguma área ou não. Então, nós podemos atender qualquer público. Quando a gente fala assim, eu sou nutricionista do público materno-infantil, você está falando o quê? Você é nutricionista, então você está apta para atender qualquer público, mas você decidiu focar somente no público materno-infantil. E não necessariamente você precisa ter especialização para isso, né? É claro que é bom cada vez mais você estudar mais, se especializar mais, mas eu vou dar uma opinião aqui que é de coração, tá? Assim que eu me formei, eu fui para pós-graduação e não acho que foi o melhor investimento de início, tá? Eu, sinceramente, no primeiro ano eu teria investido em cursos que me trariam mais a parte prática, tá? E não só a teoria, porque eu saí, como eu já tinha me divulgado bastante em rede social, no presencial, como eu falei aqui no início da live, eu já tinha sim uma certa procura, já tinha mães me procurando para introdução alimentar, já tinha gestantes que eu atendia na época, né? E a pós-graduação só me deu esse conteúdo 1 ano depois, né? Então eu tive que me virar na internet, procurar conteúdo para poder atender aquela mãe que me procurou 1 mês de formada. Então eu acho que é bem importante nós, recém-formadas, procurarmos cursos que é papum, entendeu? Já dá ali o que você precisa fazer e deu. E enquanto isso, você vai procurando uma pós-graduação para te aprofundar na teoria, que é importante sim, tá? Minha pós-graduação me deu bastante base. Mas eu acho que os cursos que ensinam a parte prática é muito mais importante. Mas de qualquer forma, se você é uma pessoa autodidata, você consegue estudar sozinha, sabe o que fazer sozinha, você pode atender qualquer público que você quiser, sendo nutricionistas, tá?
Tenho medo de não conseguir uma clínica para começar a atender. Acredito que não tenho condições de alugar um local agora. Você tem alguma dica? Laiana, você pode começar só a domicílio e online. Eu tenho alunas do método NutriKids que decidiram só atender a domicílio. E é uma forma que elas acharam melhor de atender, até porque tem a cozinha ali da casa, elas podem interagir melhor com a criança, podem fazer bagunça, né? Que é o que eu ensino, que tem que fazer bagunça mesmo. Então, isso não impede você de atender, tá, Laiana? Não impede. Mas esse medo de não conseguir uma clínica é uma objeção sua, tá? Você tá aí com esse medo, a coisa nem aconteceu e você já tá colocando na cabeça que vai acontecer. Então, assim, vai atrás e se num primeiro momento não der, tá tudo bem, continua procurando. Enquanto isso, você oferece a domicílio e oferece online, tá? De nada, Roberta, de nada. Então tá, ótimo, aproveitem para tirar as dúvidas, tá? Esse espaço aqui é para vocês. E aí, você decidiu, né, que é consultório, você decidiu que vai atender, você vai achar como vai ser a melhor forma para você atender. Se você decidiu escolas, você vai achar a melhor forma de conseguir escolas. Se você decidiu fazer grupos, você vai procurar as parcerias para fazer o grupo. Você vai se movimentar, independente se tá no caminho 100% certo ou não, você só vai aprender fazendo, né? É bom errar também. É bom saber que muitas das vezes a gente gasta ali o nosso tempinho e não dá certo, mas a gente sempre tem um aprendizado pra gente passar pra frente, né? E isso também faz parte pro nosso amadurecimento enquanto profissional, tá? Então, decidiu atender. O que você precisa para atender? Quais materiais você precisa? É uma coisa que me perguntam sempre, né? O que eu preciso para atender? De verdade, você precisa de um computador para anotar, fazer as anotações ali durante a consulta ou ao final da consulta. Hoje eu só anoto no final da consulta, eu não fico ali anotando enquanto eu estou fazendo a consulta em si, né? Mas é que também a prática me trouxe isso. E você precisa de um carimbo com ali o teu nomezinho, o teu CRN, para você pedir exames se precisar, para você fazer suplementação se quiser, né? Com ali uma folha com a sua logo, algo assim, que você mesmo pode fazer no Word. E você precisa de um recibo, né? Pode ser um recibo que você compra lá na papelaria, e aí você só deixa ali no cantinho teu CPF, teu CRN. Ou se você quiser, você faz um recibo à parte, num modelinho ali, para você já ter ali o teu modelo com o teu nome certinho e tudo mais. É isso que você precisa para atender, um computador, um carimbo e um recibo, tá? E uma folha ali bonitinha com a tua logo para fazer pedido de exames e tudo mais. Não precisa de início, de imediato, uma balança pediátrica. Você não precisa de início de 300 mil brinquedos, de 300 mil frutinhas, de 300 mil livros. O que eu tenho hoje, eu tô conseguindo comprar hoje. No início, eu fazia com o que eu tinha, eu inventava, tá? Claro que a balança, eu não vou ser hipócrita, eu comprei desde o início, né? Eu sempre conto essa história que eu pedi emprestado o cartão de crédito da mãe da minha amiga, e com o dinheirinho suado que eu consegui sendo recém-formada, eu fui pagando as parcelas para ela. Na época a balança custou R$600, mas hoje já deve estar uns R$800. Mas por que eu precisava da balança? Porque desde sempre, desde que eu me formei, eu trabalhei com amamentação, né? E para as consultorias de amamentação é sim necessária a balança, porque a gente vê se o bebê está ganhando peso e crescendo através da avaliação nutricional, né? Do peso e da mensuração do comprimento dele. Mas se você é uma nutri que de início não se sente apta para trabalhar com as consultorias de amamentação, você vai direto para a introdução alimentar, você não precisa de balança. Você não precisa de uma régua para medir o bebê. Por quê? Esses bebês vão mensalmente para o pediatra. Todo mês o bebê é pesado, todo mês o bebê é medido, né? E aí, pra que você vai perder um tempo da tua consulta fazendo uma coisa que o pediatra já fez naquele mês ou vai fazer daqui uma semana?
Então, muitas vezes, eu acho que assim, ó, no mês inteiro eu uso a minha balança umas 4 vezes. De todos os pacientes que eu atendo, assim, de 20 bebês que eu atendo no mês, eu uso para 2 bebês, né? Porque estão ali em fase de aleitamento materno, a gente tá ali vendo se realmente o bebê tá mamando e tudo mais. Ou às vezes a mãe, porque pede, né? Porque tá ali insegura e tudo mais. Então, assim, não é um aparelho que você precisa ter de cara para atender, tá? Quais equipamentos você utiliza para atender o público infanto-juvenil? Materno-infantil. Então, tô respondendo aqui. Eu nem tinha visto tua pergunta, tá? Mas é isso. Então, assim, e criança, os equipamentos são mínimos. É uma balança digital de farmácia que você compra, assim, em lojas de produtos hospitalares, que você compra no Mercado Livre, uma balança digital que você deixa ali no banheiro para se pesar todos os dias, né? E um antropômetro de parede, eu não tenho a foto aqui, eu também não tô no consultório agora, né? Eu tô fazendo as lives sempre em casa devido à internet que tá sempre um pouco melhor aqui. Mas eu comprei um antropômetro que é a fitinha assim que vai descendo na parede e eu paguei R$100, tá? E ali eu faço a avaliação das crianças com peso e comprimento e deu. Então, não deixe difícil esse início que é para ser fácil, tá? São coisas mínimas. E para facilitar mais ainda a sua vida, você pode procurar espaços para atender que já tenha isso. Então, às vezes na tua cidade tem uma nutricionista que atende só o público esportivo. E ela não gosta de atender público materno e infantil. E ela não atende todos os dias na sala dela. Você pode atender nos dias que ela não atende, né? Até porque de início a demanda não é uau, né? Dá para atender e concentrar os teus pacientes num dia da semana, em 2 dias da semana tranquilamente. E ali você já usa os equipamentos dela, você já usa a balança dela, já usa o antropômetro dela para avaliar as crianças, né? Eu atendi também em espaços de pediatras, então eu usava a balança pediátrica deles. Então tudo isso a gente pode conseguir, a gente pode ir atrás, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Tem algum curso que ajude na prática para indicar? Aí a minha aluna já respondeu, o método NutriKids. Eu tenho um curso, eu acredito que você seja nova aqui, né? Deixa eu ver quem que falou. A Júlia. Júlia, eu tenho um curso voltado para nutricionistas que estão recém-formados, estudantes de nutrição ou nutris que estão migrando para nutrição materna e infantil, que querem esse início, esse passo a passo, né, de como atender, os materiais que precisa, né, como que é uma consulta na prática. Eu tenho o método NutriKids, que é um curso completíssimo, mas ele ainda não está com inscrições abertas, provavelmente vai ser daqui 1 mês e meio, eu preciso rever a data, tá? Mas continue me acompanhando aqui, que você vai estar bem por dentro. Enquanto isso, aproveita todo o meu conteúdo gratuito, tá? Todas as lives que tiver, todo o conteúdo que eu coloco no meu Instagram, tá bom? Mas você será muito bem-vinda na próxima turma. E aí, obrigada, vou aguardar. Tá bom, Júlia, me chama no direct que eu te explico um pouquinho melhor, tá? E aí, gente, a gente tava falando o que precisa para atender. Então, desmistificado, vocês não precisam de nada de absurdo. Agora vocês já têm um lugar para atender, vocês já sabem que não precisa de nada demais para atender. Você vai o quê? Procurar os pacientes, né? Você não vai atender fantasmas, você vai atender pessoas de carne e osso e essas pessoas precisam querer os seus serviços. Como que você vai conseguir esses pacientes sendo recém-formada? Como que essas pessoas vão querer os seus serviços, né? E quando eu falei aqui no início dessa live, vamos voltar lá, que eu tinha uma postura, né? Essas são as minhas primeiras postagens, eu estudante de nutrição, que eu tinha uma postura de nutricionista infantil de sucesso, sendo estudante, que eu falava com autoridade, né? Que eu mostrava que eu sabia, mesmo sendo estudante, é porque eu precisava que as pessoas confiassem em mim assim que eu me formasse. Porque sim, tem esse preconceito, não vamos ser hipócritas, né? Existe sim o preconceito de que recém-formada não é boa, né? Que é melhor pegar aquela nutri que já está atuando há bastante tempo e tudo mais.
Mas eu tinha certeza que o que eu tinha me dedicado e estudado ao longo da graduação era o suficiente para eu ajudar uma família, e foi, né? Eu vivi na prática que foi. Então, é isso que você precisa transparecer para as pessoas que estão te seguindo. Que você é recém-formada, mas que eles podem e devem confiar no seu trabalho. E para isso, você precisa confiar em você. Se você tá aí achando que não sabe, que não tem conteúdo, que a faculdade não ajudou, vai atrás de conteúdo. Existe muito conteúdo gratuito. Se você não tem condições de comprar um curso, de comprar livros e etc, né? Eu mandei um e-mail para quem tá aí cadastrado no e-mail do Método NutriKids, de feedbacks que eu recebi de 2 seguidoras minhas essa semana e semana passada, de que conseguiram coisas ótimas na carreira de nutrição materna e infantil apenas com conteúdo gratuito que eu publico aqui. Então basta a gente querer, basta a gente ir atrás. Então existe conteúdo gratuito em muitas redes sociais por aqui, de muitas nutris referências na nutrição materna e infantil que estão sempre falando com vocês, nutricionistas recém-formadas, estudantes de nutrição que estão aí com medo de atender. Então, é questão de vocês irem atrás, de se sentirem seguras, né? E passar essa segurança às pessoas que vão te procurar, para não ter essa questão de que é recém-formada e que não pode ajudar meu filho, né? Que tá ali com peso elevado, ou que tá iniciando a introdução alimentar e que os pais não sabem o que fazer. Vocês podem ajudar. E quando eu falo segurança, eu me sinto até redundante demais, porque eu acabo repetindo muito as coisas que eu falo aqui. Quando eu falo segurança, olha só, esse foi um pacientinho que eu atendi assim que eu me formei, mas que eu não cobrei. Então, olha só, eu ali mostrando segurança. Ah, eu tô até com a mesma roupa. Eu ali mostrando segurança, mostrando confiança, né? Que eu tava sabendo o que eu tava falando, mas no fundinho eu tava me tremendo na base, sim, né? Mas eu tava testando na prática se aquilo ia dar certo. E foi isso que eu falei em um dos posts essa semana, né? Tô com medo de atender. Teste na prática se o que você tá imaginando de como vai ser sua consulta, se dá certo. E aí eu vou compartilhar com vocês como foi essa consulta. Como foi a consulta com essa mamãe, com esse bebezinho. Foi uma consulta de introdução alimentar, foi a minha primeira consulta de introdução alimentar. E aí eu peguei, eu não me lembro que material que eu peguei, mas eu acho que eu tinha feito cursos na área e tinha pegado o guia alimentar também, que na época ainda era o antigo, não é o atualizado de 2019, né? E aí eu peguei e fiz um material com muita coisa escrita. Eu acho que tinha umas 5 páginas, tá? E aí eu pensei, uau, essa consulta vai ser o máximo, porque tem tudo o que os pais precisam saber, tá tudo aqui, né? E aí eu peguei 2 ônibus, eu me lembro até hoje, 2 ônibus. A casa dessa mãe era muito longe da minha casa. Eu moro em Palhoça, ela morava em Florianópolis, então é uma cidade vizinha. E tem muito trânsito aqui, então acho que eu demorei umas 3 horas para chegar na casa dessa mãe. E aí eu fiz a consulta. E aí, como que foi essa consulta? Eu fui lendo tudo que eu tinha escrito e parando para explicar. Eu acho que durou 1h30 para 2 horas, assim, os pais bocejavam, né? Tipo assim, se toca, tá muito chata a tua consulta. Mas ali eu não tinha a pressão de estar cobrando pela consulta. Então, se tivesse chato, tudo bem, né? Eu tava ali fazendo uma coisa voluntária. E aí eu tava ali aprendendo, eles sabiam também que era meu primeiro atendimento, eu sempre sou honesta, um dos meus valores é honestidade, então eles sabiam que era a minha primeira consulta, né? E aí eu falei com esses pais, assim, tudo que eu achava importante, e eu vi que foi uma consulta esgotante, assim, de abrir o cérebro dos pais e querer botar tudo que eu sabia ali dentro e fechar e achar que eu tinha feito o meu papel. Então, assim, a consulta que eu idealizei na minha cabeça, eu testei e não deu certo. E aí na próxima consulta, que foi uma consulta paga, né? Eu sabia que eu ia falar metade das coisas que eu coloquei ali, a outra metade eu ia deixar para os pais lerem depois, que é o que eu faço até hoje, né? Então isso também vai trazendo segurança pra gente nos nossos atendimentos, se a gente testa o que a gente acha que vai dar certo.
Ou se a gente já pega um método de alguém, né, uma pessoa que já está ali atendendo na prática há muito tempo, já testou um passo a passo e sabe que dá certo, e sabe que é uma consulta gostosa, né, que flui muito bem, que os pais saem dali satisfeitos, e aí você só reproduz e aos poucos você vai colocando a tua essência junto. Então, assim, você é recém-formada, saiba que você pode sim ajudar uma família, assim como eu consegui, assim como muitas nutris conseguem. Se a gente não dá o primeiro passo, a gente não consegue ir adiante, né? E aqui é uma pergunta que muitas nutris fazem, devo fazer cartão, né? Faço ou não faço? Como que eu devo fazer o meu cartão e tudo mais. Então, esse é o meu cartão até hoje, para vocês terem uma noção. Faz mais ou menos 3 anos e alguns meses que eu sou formada, eu perdi as contas. 3 anos e 4 meses. E eu até hoje tenho esse cartão. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais o cartão tá se perdendo, né? A gente tá vivendo muito a vida virtual. E hoje tem o cartão virtual, né? Que você manda para a pessoa pelo WhatsApp, a pessoa vai lá e clica no teu Facebook, clica no teu Instagram. Então, hoje em dia, eu indicaria que vocês fizessem um cartão virtual e um de papel também, tá? Por que fazer um cartão de papel, um cartão ali que a gente manda na gráfica, imprime e tudo mais, tá? Deixa eu só apresentar para vocês. Então, ali tá a minha logo, né? E aí eu escrevi ali nutrição materna infantil e atrás tem ali a minha caricatura, meu nome, meu CRN, os meus contatos. E aí, por que eu acho importante ter um cartão de papel? Porque a gente pode e deve levar esse cartão para espaços onde vão passar mães também. Então, vocês não têm noção de quantos lugares eu deixei um bolinho de cartão meu. Eu fui em um monte de loja de brinquedo, eu fui em um monte de farmácia, onde eles me permitiam deixar, eu deixava. Eu fui... quando eu me apresentei para pediatra, eu pedi para deixar uns cartõezinhos meus e até hoje elas ainda pedem para eu levar, né? Então, faça um cartão que chame a atenção, com cores vibrantes, com cores bonitas, coloca assim muita fruta, ou que remeta assim realmente à nutrição, com a essência de vocês, claro, tá? Mas é importante nesse início também, para ser um passo, né, para vocês aos poucos irem ficando conhecidas, né? Então, olha só, já dei várias dicas de como vocês vão iniciar nessa carreira, né? Com rede social ativa, vivendo presencial, estando em eventos e espaços onde tem essas mães, né? Levando os cartões para essas mães e tudo mais. E aí, depois disso, deixa eu voltar aqui com os comentários. E uma dica especial que eu posso dar aqui para vocês também é que vocês podem também ter cartão de visitas ainda estudantes. Então, eu até cheguei a planejar o cartão de visitas, né, quando eu era estudante, mas aí eu não tive dinheiro para mandar imprimir. Mas aí nesse cartão, o que você vai colocar? O nome de vocês, a logo, né, que você é estudante de nutrição, e aí você vai colocar as suas redes sociais ali. Para que você vai fazer esse cartão? Por exemplo, ou pode ser um folderzinho também, né? Por exemplo, você vai num evento que você fala sobre introdução alimentar, se apresenta como estudante de nutrição, ali você deixa o teu cartãozinho para as pessoas conhecerem as tuas redes sociais enquanto estudante, tá? Então você precisa saber que você é o marketing da tua empresa, tá bom? Arrasou, obrigada, Bia. Obrigada, Flor. A Bia é minha aluna também, tá aí no início da carreira, mas eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. E aí depois, falando sobre isso, né, uma outra forma, como já falaram aqui, é buscar então as famosas parcerias. E essas parcerias são muito importantes, né, para nossa carreira de nutricionista recém-formada, né? Por quê? Quando a gente faz uma parceria com alguém, a gente sabe que esse alguém tem um ciclo de pessoas que conhecem o trabalho dela, e esse ciclo de pessoas vai passar a conhecer o teu trabalho também. E assim você vai ficando conhecida em vários ciclos de pessoas, né? Então, você faz uma parceria com uma educadora física que conhece várias pessoas, essa educadora física fala minimamente no story dela sobre o seu trabalho, pronto. Umas 100 pessoas já ficaram sabendo de você.
Você faz uma parceria com uma psicóloga, aquela psicóloga conhece ali um ciclo maior de pessoas, ela já tem mais influência, ela fala minimamente no story sobre você, ou vocês fizeram uma live juntas, pronto, 300 pessoas já conhecem o seu trabalho. E assim você vai ficando conhecida, aproveitando a fama das pessoas que já estão ali no mercado, ou muitas vezes pegando alguém que está no início com você, né? E crescendo juntos, por que não? Né? A gente tem muito mais força quando a gente está junto com alguém, torcendo juntas, né? E buscando formas de crescer juntas. É muito legal esse início também por isso. Amém, estou amando o curso. Que bom, Bia, que você está gostando. Fico muito feliz, viu? E aí, a gente falou então sobre os pacientes, as escolas, então, né, eu cheguei a dar algumas dicas aqui, então vocês podem visitar as escolas pessoalmente. Agora na pandemia, depende, né, tudo depende, mas mandar currículo por e-mail, esquece, as escolas não vão ler, tá? Precisa ser presencial, não tem jeito, tá? Ou tentar ligar agora em tempos de pandemia e tentar falar com a dona da escola, ou diretora, né? Enfim, alguém ali importante, com a secretária não adianta, né? Ela não vai passar o recado, ou se passar, vai passar despercebido, tá certo? Então, dê a cara a tapa, tá? E uma outra dúvida que é sempre muito presente nas nutras que estão aí recém-formadas e tudo mais, é em relação a quanto cobrar, se eu começo cobrando pouco porque eu sou recém-formada, ou se eu já cobro bastante porque assim eu valorizo o meu serviço. Eu acho que tudo isso depende, na verdade não, eu tenho certeza, depende da região onde você mora, depende de quanto o sindicato da tua região, o sindicato das nutricionistas, é onde você vai olhar o valor mínimo que você deve cobrar por cada serviço enquanto nutricionista. E jamais, never, nunca cobrar menos do que o sindicato indica. Então, vai lá, coloca no Google Sindicato Rio de Janeiro de Nutrição, Sindicato Rio Grande do Sul. Vai lá, pesquisa no Google, vocês vão achar um site, vocês vão na tabela de honorários. Nessa tabela vocês vão saber mais ou menos o mínimo para cobrar em consultas, para cobrar em assessorias escolares, para cobrar em RT, né? Tá tudo lá. Mas pelo menos o mínimo vocês devem cobrar. E aí uma pergunta que sempre me fazem, dá retorno, não dar e tudo mais. Eu sinceramente, assim, de início eu dei retorno, né? Assim, eu atendia bebê de introdução alimentar e aí eu dava retorno pro bebê em um mês e eu não tinha o que falar com a mãe nesse retorno, porque todas as dúvidas elas iam perguntando no WhatsApp. Então, assim, chegava na hora da consulta, tudo a gente já tinha conversado no WhatsApp, né? Então, assim, o retorno eu acho que é algo que não se aplica na nutrição. Tem algumas nutris que dão e tá tudo bem, eu acho que cada uma decide o que quer do seu serviço, né? Mas quando eu tirei os retornos, eu acho que tudo fluiu muito melhor pra mim, porque um retorno nada mais é do que você ver se o que você aplicou deu resultado, né? E aí você vai ver o quê? Em 5, 10 minutos. Ah, conversa deu resultado? Ok, não deu? Beleza. Só que aí um médico dá retorno porque ele vê o resultado do medicamento. E a gente tem que ver resultado, por exemplo, com uma criança que você fez ali uma educação nutricional, que você fez combinados com ela em consulta. Para você ver se deu resultado, você precisa ali de uma meia hora para conversar com a criança do que foi aplicado, do que não foi, por que não foi. E depois dessas meia hora, você precisa pensar em estratégias do que vocês vão fazer a partir daqui para melhorar a situação. Então vai ser um retorno de mais uma hora. E aí eu te pergunto, é realmente um retorno? Ou você vai fazer uma nova consulta, com novos combinados, com novas orientações, com novas formas de trabalhar a educação nutricional? É uma nova consulta, né? Então, assim, eu deixo aqui a minha opinião sobre isso, para você que é recém-formada, para você que é estudante de nutrição, e refletindo sobre isso, para não cometer os mesmos erros que eu cometi assim que eu me formei, tá? E aí, outra pergunta que sempre fazem, inclusive eu falei isso no meu canal do Telegram, se você não tá no meu canal do Telegram, vai no meu link da bio hoje, entra no meu canal NutriKids, tá? Que lá eu dou dicas semanais exclusivas, mas aqui eu tô dando na live também, que é sobre plano de saúde.
Quando a gente é recém-formado, a gente pensa na possibilidade de ter um plano, de atender por plano de saúde. Eu fiz o escarcéu para achar um médico, uma clínica, uma pediatra que me colocasse dentro do espaço deles para eu poder me associar com o plano de saúde, porque eu achava que isso ia me trazer muito paciente e muito dinheiro. E não foi isso que aconteceu, né? Inclusive, eu dei muito azar, porque eu fiz mais de 50 consultas por plano de saúde e até hoje eu não recebi um centavo porque o plano de saúde faliu e deixou milhares de pessoas aí em dívida, né, devendo. Então, mas mesmo se eu tivesse recebido, eu teria atendido muito e não teria recebido por isso. E aí eu pergunto, né, vale a pena receber tão pouco como o plano de saúde paga para você atender tanto? E às vezes se esgotar mentalmente, né? Não poder se dedicar a um paciente, você vai ter que se dedicar a 20. E aí não ter um atendimento de qualidade e o seu início de carreira não ser o melhor. Porque a gente precisa cuidar muito no nosso início de carreira com o nosso nome, com o que as pessoas vão falar sobre nós. Depois que você já deixou claro para a cidade que você é maravilhosa, né? Que você ajuda muitas crianças, que muitas mães te amam, tá tudo certo. Mas no início, as pessoas precisam criar você. Aí você atende por plano de saúde, uma grande demanda, querendo ou não, perde a qualidade do nosso serviço, né? A gente não consegue se dedicar àquele paciente. Então eu prefiro, de verdade, eu indico para vocês, de verdade, do fundo do meu coração, que vocês atendam um paciente por semana, no primeiro mês de formada. E que você dê o sangue e suor por aquele um paciente que vai se multiplicar em 5, né? Porque você vai atender muito bem esse um paciente, do que você atenda 10 e esses 10 não voltem porque a tua consulta não foi como você deveria ter feito, porque você acabou se atrapalhando, porque você é recém-formado e tem que estudar um monte de coisa, porque você teve que montar um monte de material, porque no início a gente tem que montar muita coisa ainda, depois fica mais prático, né? Porque já tá tudo muito pronto e tudo mais, tá? Então essa é a minha orientação para vocês. Você acha que não vale a pena atender por plano nunca, Bárbara? Sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que não, tá? Inclusive, esse foi um período muito ruim da minha carreira que eu me desestimulei muito. Eu fiquei, assim, muito para baixo com a nutrição, porque eu trabalhava e não via dinheiro. Então, mas assim, se você é uma pessoa que ainda está insegura, que quer ter mais prática, que na faculdade não teve muita essa oportunidade de ter a parte prática ali, né? Você quer ter esse movimento no consultório, né? Na clínica que você atende, para ver como é que funciona, aí é com você, aí você vê se vale a pena para você, tá? Mas dificilmente os pacientes de plano de saúde vão vir pro particular, tá? Geralmente quem te procura porque você atende por plano, se você para de atender por plano, essas pessoas vão procurar outra nutri que atende por plano. Por mais que você seja maravilhosa, né? Mas é as condições que eles têm para serem atendidos por uma nutricionista. É aquela que atende por plano, porque no particular, muitas vezes eles não conseguem. Então, talvez essa conversão seja baixa também, tá? Mas aí vai de acordo com o que vocês decidem, tá bom, Bárbara? Gente, eu trouxe aqui várias sacadas, várias ideias para vocês que são aí nutris, estudantes de nutrição, nutris recém-formadas, e eu queria finalizar essa live com essa foto, mostrando para vocês uma brincadeira que eu fiz nas minhas redes sociais. Eu tava lá num ciclo de estudos em nutrologia pediátrica, no hospital infantil aqui da minha região. Então eu tava ali há 1 ano formada, em constante estudo, em constante aperfeiçoamento, né? E aí vocês reparam que eu postei na minha rede social onde eu ia, o que eu fazia, o que eu estudava era sempre feed e story, bastidores, sempre eu estudando. Então isso traz segurança e confiança das pessoas que estão seguindo você e que ainda não confiam no teu trabalho porque você é recém-formada. Mostre sempre que vocês estão estudando, tá? Desculpa isso, mas eu não recebi o certificado. Por quê? Não tem problema, pode perguntar, tá? O certificado foi enviado para todo mundo, sem exceção. Todo mundo que pediu o certificado foi enviado.
Eu recebi muitas mensagens de pessoas que não receberam o certificado e eu falei, olha, confere no spam. E de todos eles, o certificado estava no spam. Então, confere no teu spam porque todos foram enviados, tá? Gente, muito obrigada, Nutris, por vocês que estiveram aqui comigo. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você não tá no meu canal do Telegram, vai agora ao final da live, entra no meu link da bio, vai no canal do Telegram, que lá eu vou dar dicas exclusivas para vocês também. E continuem me acompanhando aqui. Terça que vem temos mais um Nutri Kids Flix, né? Que é um espaço onde eu tô sempre aqui me dedicando para vocês que estão aí do outro lado. Gratidão de verdade. Um grande beijo. Que bom que gostou, Laiana. Fico muito feliz. Tchau, tchau, Nutris. Fiquem com Deus.